vida. O que significa para mim o amor, um relacionamento afetivo? O que significa casamento? Eu estou feliz, eu estou infeliz? O que está acontecendo comigo? Você começa a fazer perguntas, né, justamente de reflexão. Você começa a se analisar. E veja, o autoconhecimento é a chave, né, para você ter autodisciplina. E assim, né, Viviane, eu só posso obter certas respostas sobre a minha vida, sobre mim mesmo, sim, se eu tiver pacificado, com a mente pacífica. Isso. Se eu tiver num alto estado de ansiedade, de estresse, eu não vou conseguir saber o que eu quero, quais são as minhas metas, o que me faz feliz, por que eu ando triste. Eu preciso ter um estado de relaxamento, de tranquilização mental, sugestões positivas, para que eu possa lançar essas perguntas. A maneira como você ia falando aqui, você já ia produzindo, pelo menos em mim, e tenho certeza que nos nossos internautas também, um estado de condução muito positivo aqui, de sugestões já positivas, muito gostosas. Eu sei, Viviane, que você faz um trabalho ligado à hipnose, e que particularmente você está estruturando um trabalho agora para democratizar ainda mais essas técnicas, um workshop de 4 horas que a pessoa vai e ela aprende um conjunto de técnicas de autoconhecimento, de crescimento pessoal. Gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho para os nossos internautas. Então, basicamente, a gente trabalha, assim, workshop, já disse, né? A gente faz um trabalho prático, né? A gente vai lá justamente para, assim, para trabalhar, para treinar. Então, o foco central é que a pessoa, primeiro, entenda alguns conceitos, né? Sempre é um pouco de teoria, mas é de uma forma muito prática, muito tranquila, muito gostosa que a gente passa isso. Para a pessoa começar a entender as autoverbalizações, as programações mentais que ela se desenvolve, que é a quarta fase da auto-hipnose, né? Que é a parte da autoterapia. Como eu, depois desses processos, por exemplo, né, de relaxar, de perceber que eu estou num estado mais sugestionável, autossugestionável, depois de eu me analisar, começar a entrar mais em contato comigo, o que eu estou sentindo, o que eu quero, o que eu não quero, né? Eu começo um processo de autoterapia, que é um autocura. Então, para isso, a pessoa precisa desenvolver autoverbalizações. Então, no workshop, a gente meio que direciona, orienta para que a pessoa entenda como ela deve fazer isso. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu tive um casamento muito ruim e eu quero esquecê-lo. Só que você vai ter amnésia de uma parte da tua vida que faz parte da tua vida, né? E assim, que pode te ajudar agora a não repetir os mesmos equívocos. Exatamente. Né? E veja, sempre há fatos bons e às vezes a gente acaba esquecendo um monte de coisa. Esquecendo, inclusive, do nosso crescimento psicológico diante de todas aquelas vivências, das nossas lições de vida. Então, todo o nosso passado deve ser reverenciado por nós, a gente deve ter uma postura de gratidão por isso, né? E de orgulho, não por ter sofrido, mas por ter superado de alguma maneira esse sofrimento, porque a gente sobreviveu, estamos aqui, né? Querendo melhorar cada vez mais. Então, no workshop é discutido tudo isso, nós fazemos muitos exercícios, eu faço algumas demonstrações do que seria, né? Estados, tem estados, por exemplo, de alavancagem, para a pessoa realmente perceber que a pessoa está hipnotizada. Então, nós fazemos alguns exercícios leves para a pessoa começar a vivenciar o que é essa hipnose, né? Porque tem muitas coisas que a gente pode falar, olha, gente, a maçã é gostosa, mas enquanto você não comer e sentir o gosto da maçã, aquilo fica uma coisa muito, né, exterior. Dizem que a maçã é gostosa, mas para eu realmente entender, eu preciso comer. Então, no trabalho de workshop, a gente faz justamente isso, de uma forma gostosa, divertida, alegre, né? Os grupos são muito interessantes.
o grupo tem uma energia, né, de cura, às vezes o que é a dificuldade de um pode ser do outro, então existe uma interatividade, as pessoas vão trocando, vão brincando, vão crescendo, né, vão percebendo que os outros também têm muitas vezes os mesmos problemas, porque a gente tem sempre uma sensação de que com a gente é diferente, não só eu tenho esse problema. Então, assim, esses trabalhos de workshop são muito gostosos. E a gente tem que, cada vez mais, fazer programações mentais positivas, né? Então, a pessoa também vai aprender como pensar, como raciocinar, para ter mais sucesso na vida, para melhorar as socializações, para ter um pensamento mais focado em solução de problemas. Quer dizer, então, este workshop é um workshop que você pode participar, que a Viviane Capesse está facilitando, mediando esse processo, e que para as mais diversas questões, né, Viviane? É isso que você está mostrando, seja para questões do ponto de vista relacional, afetiva, seja para questões do ponto de vista profissional, desafios que a pessoa pode estar passando profissionalmente, enfrentamento de medos. Então, você vai aprender algumas técnicas que elas vão colaborar. Claro que isso não exime, como bem falou a Viviane no início do programa, que você busque uma terapia ou busque outros recursos. É uma das ferramentas que podem te ajudar. E agora em dezembro, né, Alexandre, a gente vai fazer um workshop especial, porque final de ano, começo de um novo ano, e as pessoas normalmente gostam de fazer um projeto de vida, fazer um balanço do ano que passou. Perfeito. O que a gente quer para o futuro. É um momento muito oportuno. E a gente vai trabalhando, inclusive, essa orientação de futuro, como lidar com isso. Tal. Eu falava com você no início do programa, nós estávamos conversando, antes de começar o programa, melhor dizendo, e a gente falava que, historicamente, você estava me falando, como a hipnose ela foi utilizada das mais diferentes formas, em muitas épocas. E como vários religiosos também Jesus, utilizaram. por exemplo, Jesus ele utilizava da prática das metáforas, das histórias, justamente para desenvolver processos de aprendizagem em todas as pessoas. Nesse instante estava me vindo particularmente, eu estava pensando na prece, né? O Pai Nosso, que é a prece que ele vai ensinar aos discípulos quando ele é solicitado para que ele mostrasse como nós poderíamos orar ao Pai, né? E interessante que Jesus, ele foi um líder religioso que talvez foi um dos líderes que mais utilizou uma palavrinha no Evangelho, que ele nos ensinou que Deus é Pai. Né? Então, essa coisa é muito importante. Eu estava pensando muito nessa figura, ele se refere muito ao Pai, ao Pai, ao Pai. Nos dá uma conexão, uma sugestão poderosa para que a gente perceba a natureza, perceba a vida, perceba os processos da vida de uma forma muito positiva, né, Viviane? De uma forma muito amistosa. E quando ele mostra nessa prece, né, a santidade desse Pai, quer dizer, como esse Pai ele é pleno, ele é sagrado, ele é onipresente nesses processos. Ele começa a partir primeiro falando da santidade desse Pai, que está no céu, que está na terra, que está em todo lugar. Ele vai desenvolvendo e dando uma visão muito, eu diria, otimista, positiva, né? De confiança para que a gente possa prover os nossos recursos, seja tanto do corpo, do pão, quanto os recursos de ordem espiritual, e mostrando que na medida em que a gente se tornar mais flexível, né, menos julgativo da condição dos outros, das opções dos outros, da maneira dos outros sobra viver, mais tempo para você cuidar de você, né? Nós seremos menos julgados, né?